Vamos lá. Nesse vídeo nós vamos falar sobre área entre curvas, sendo que o foco principal é identificar o intervalo de integração e as nossas funções de interesse que a gente vai usar na nossa fórmula. Bom, a fórmula que a gente vai usar é essa fórmula aqui em branco aqui, ó. A de área é igual a integral de A até B de f menos g de x dx, sendo que f tem que ser maior que g no intervalo considerado na integral, beleza? Então, o que a gente precisa nessa integral? A gente precisa de a, de b, ou seja, os limites de x, precisa de uma função maior, definir, né, quais são as funções, qual que é maior do que a outra, fazer a diferença das duas e calcular a integral, beleza? Então, vamos para um exemplo aqui. Bom, a gente tem duas curvas aqui, uma em rosa e outra em azul. A primeira curva rosa é 5x menos x ao quadrado e a curva em azul é y igual a x, correto? E a área entre essas duas curvas é delimitada pela interseção dessas duas curvas, né? Está um ponto destacado aí, o primeiro ponto de interseção é 4 e 4, né? E o outro ponto de interseção é a própria origem, correto? E a nossa área, essa área sombreada aqui. Então, para determinar quem que vai ser F, quem que vai ser G, a gente utiliza um método em que a gente traça várias retas paralelas ao eixo Y para a gente auxiliar, né? A gente ver, enxergar mais fácil que qual função é maior do que a outra, né? Então, vamos lá. A gente traça essas retas paralelas ao eixo Y em diversos pontos, né? Da nossa área, ao longo da nossa área. Depois de feito isso, a gente vai demarcar onde essas retas interceptam as curvas. Tá? Vamos fazer isso para cada reta. Tá. Feito isso, a gente consegue facilmente dizer para essa área aqui, ao longo aqui eu vou aumentando o x aqui, ou seja, eu vou varrendo toda a nossa área aqui, qual função é maior? A rosa ou a azul? Ou seja, quem tem maior valor de y em cada ponto aqui que eu considerei de x? Obviamente, todo ponto que eu considerei, quem tem maior valor de y é a função rosa. Ou seja, quem vai representar f de x, quem vai ser a nossa representante de f de x, ou seja, a função maior, é o que? 5x menos x ao quadrado. E, obviamente, a função que é menor durante o intervalo é o que? E delimita a nossa curva, delimita a nossa área, a função g, que é y igual a x. Então, g igual a x. Agora a gente tem que determinar os limites da integração, né? Ou seja, que intervalo varia x, né? Então, para isso a gente pode usar esse mesmo recurso, né? Das retas paralelas ao eixo y. Basicamente, a gente tem que varrer a nossa área aqui com essa reta e identificar qual que é o limite, né? Qual que é o valor máximo de x e o valor mínimo. A gente for varrer aqui, vindo para a esquerda e vindo para a esquerda, a gente descobre o valor mínimo. O valor mínimo aqui é a origem. Então, nosso A é zero. E a gente varrendo aqui para a direita, chegar no outro limite aqui de x, a gente vê que o limite é a interseção, ou seja, x igual a 4. Então, o nosso A A igual a zero e o nosso B igual a 4. Com isso, a gente consegue usar a fórmula e calcular, através da integral, a área, essa região sombreada em azul. Então, a integral de 0 até 4 de f, que no caso é 5x
menos x ao quadrado, ou seja, a função maior menos a função menor. No caso é só x mesmo. Menos, né, da forma função x dx. Basicamente aqui está pronta a determinação da área. O falta aqui é o cálculo dessa integral, mas aí depende de técnicas de integração. Então a questão da área mesmo está resolvida. Agora vamos aqui para mais um exemplo. Só que agora, nesse caso aqui, a gente vai trabalhar com funções em função de y. Ou seja, vai ser regiões onde é mais fácil, mais conveniente deixar as curvas em função de y e daí calcular a área utilizando essa fórmula aqui em branco, que é basicamente a mesma fórmula, só que o que? Está em função de y, ou seja, f de y, g de y, d de y. Novamente, a função f tem que ser maior que g no intervalo considerado, ou seja, no intervalo de variação de y, de a até b, correto? Vamos para o nosso exemplo. No nosso exemplo, temos duas curvas aqui. A curva rosa, que no caso é x igual a 2y menos y quadrado, ou seja, essa função aqui já está em função de y, que é o que a gente está precisando, e essa outra também já está em função de y, que é o que? Y quadrado menos 4y, correto? E a região de interesse é essa região sombreada aqui, tá? E os pontos de interseção já estão destacados, ou seja, x igual a menos 3 e y igual a 3. E o outro ponto também, assim como na outra questão, é a origem aqui. A origem é o ponto de interseção entre essas duas curvas. É um dos limites, né? É um dos limites da nossa área, tá? Procedimento para determinar f, g, a e b é parecido com o método anterior. Só que agora, ao invés de a gente usar retas paralelas ao eixo y, a gente vai usar retas paralelas ao eixo x. Já deixei pronto aqui. Novamente a gente vem para cá, traça essas retas, tá? Paralela ao eixo x. Aí a gente vai demarcar, né, os pontos de interseção dessas retas com as nossas curvas. Vamos fazer isso para cada reta. E essas retas, né, e esses pontos, né, vão auxiliar a gente determinar quem é maior, né? No nosso caso, agora, a gente não vai falar quem é maior ao eixo y, a gente vai falar quem é maior em relação ao eixo x, ou seja, quem está mais à direita. Aí a gente faz isso para cada reta. Então, para essa primeira reta, quem está mais à direita? O ponto que está em rosa. O ponto que está no rosa. Para essa reta também é a mesma coisa, ou seja, o x é maior aqui do que aqui, o x é maior quando está em cima de rosa do que aqui, e acontece aqui para todas as outras retas. Ou seja, no intervalo aqui que a gente considerou, a função rosa tem sempre um valor maior de x, né? Então, o nosso f de y vai ser quem? Vai ser a função rosa, que ela é a função maior. Vai ser 2y menos y quadrado. E a nossa função menor, que é g, é quem? A função azul, está destacada aqui, que é y ao quadrado menos 4y, correto? Agora falta identificar os limites de integração em relação a y, né? A e b, correto? De novo, parecido com o método anterior, você pode usar a reta paralela, só que agora em relação ao eixo x. De novo, você vai varrer a nossa região e vai identificar qual que é o valor máximo de y, o valor máximo, né, de y que essa região delimita e o valor mínimo de y que essa região delimita. Então, se a gente for descendo aqui, ou seja, em direção ao menor valor de y, a gente percebe aqui que
é exatamente aqui na origem que temos o menor valor de y. Então, nosso a é 0 e o nosso maior valor aqui é basicamente aqui na interseção das nossas duas curvas, ou seja, o y vale 3 aqui. Então, o nosso b vale 3. Então, vou anotar essas informações. O a, valor mínimo de y, 0, e o b, valor máximo, que é 3. Então, com essas informações, a gente consegue escrever a nossa integral. Vou colocar aqui embaixo, questão de espaço. Vamos lá. O nosso a é 0, o nosso b é 3, a nossa função f é 2y menos y², menos a nossa outra função g, que é y² menos 4y, fecha aqui, dy. Com isso, a gente determina essa área sombreada. Agora, a solução dessa integral aqui vai depender dos métodos de integração, correto? Então, basicamente, a gente estudou os dois casos, né, principais, né, de área entre curvas, né? Então, você vai, dependendo de cada caso, né, de cada exercício, você vai utilizar o método de traçar retas paralelas ao eixo x ou traçamentos de retas paralelas ao eixo y. O que vai determinar qual método você vai usar vai ser qual vai ser mais fácil, entendeu? Qual você vai conseguir identificar e falar assim, não, esse primeiro método é mais fácil e esse outro é mais difícil. Ou seja, o que é mais fácil de identificar, quais são as curvas maiores e quais são as curvas menores. Isso que vai definir quem é mais fácil e quem é mais difícil. Aí vai ser mais fácil você construir a integral. Correto? Então era esse o vídeo que eu queria passar. Até mais.